Olá e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre uma série que eu assisti aqui com a minha esposa, que é uma série meio documentário, e essa série meio que impactou bastante a gente porque trouxe uma visão ali um pouco mais aprofundada sobre um tema que a gente não tinha dado tanta atenção. E por a gente ter filhos, é bom pra gente ter filho, né? A gente tem um filho até agora, a gente achou interessante discutir e comentar sobre isso porque ele é uma criança que gosta muito de redes sociais, gosta muito de YouTube, mesmo sendo novinho, né? Então a gente controla bastante o que ele assiste, mas ele já tem vontade de fazer vídeos e tudo mais, e a gente segura um pouco essa vontade dele porque ele ainda é muito novo, né? Mas ainda assim, depois de ver essa série, a gente viu que realmente tem que ter muito cuidado com esse mundo digital, principalmente quando a gente fala de crianças. E hoje eu queria falar sobre uma série chamada O Lado Sombrio dos Influencers Infantis, Má Influência, né? Essa série ela lançou na Netflix, tá? E ela conta ali a história de uma influenciadora infantil e a sua mãe e também várias outras pessoas que acabaram sendo envolvidas nessa história aí, tá? E aí, basicamente é sobre a vida da Piper, tá? Como ela se tornou uma grande influenciadora, principalmente no YouTube, ali no começo da carreira dela, e tudo que estava por trás de toda essa fama, de toda essa o backstage, tá? De tudo que acontecia ali durante essas gravações e tudo mais ao longo da vida dela, tá? Ela ainda continua com muitos seguidores, só que ela não é mais uma influenciadora do YouTube. Hoje em dia, ela tem mais redes sociais menor, como eu posso dizer, de vídeos curtos. Então, ela tem mais Instagram, TikTok e outras redes aí, tá? Então, basicamente o que essa série mostra é que existem pais e mães que são monstros, tá? E aí, ao longo aqui desse vídeo, você vai entender melhor. E aí eu quero falar com você sobre exatamente esses pontos que a série abordou para mostrar o que eu estou falando sobre existem pais e mães que podem até ser considerados monstros, tá? Por conta das suas atitudes, por conta de tudo que eles fazem com seus filhos e as pessoas até próximas de seus filhos, principalmente quando a gente fala de mundo de influenciadores, de youtubers e tudo mais, tá? De crianças que têm, de certa forma, uma carga de manter, né, a casa através do seu trabalho. E aí a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto, né? A vida de Piper e sua mãe e empresária Tiffany, né? Piper tem 17 anos hoje, tá? Se você procurar ali as redes sociais dela, você vai encontrar fotos que não condizem muito bem com essa idade que ela possui. Mas a gente também, ao ver a série, a gente entende que provavelmente ia tender para esse caminho. Se você é um pai, né, você percebe que aquela mãe ali, a índole daquela mãe, levaria em algum momento para esse caminho. E é exatamente o que está acontecendo hoje, tá? Nos dias atuais, com a Piper tendo 17 anos, você vê exatamente esse caminho acontecendo. Então, a gente vai falar sobre influenciadores infantis, exploração, abuso, manipulação, dinheiro. Muito dinheiro. Tá? Quando a gente fala sobre influenciadores infantis, a gente está falando de influenciadores desde que sejam crianças ou até pessoas mais velhas, mas que fazem vídeos voltados para o público infantil. Tá? Então, aqui hoje a gente conhece muitos nomes grandes que têm milhões de seguidores e principalmente as crianças, tá? Felipe Neto, irmão dele e tudo mais, são influenciadores infantis. Existem vários canais aí pelo mundo de influenciadores infantis mirins, né? Que são crianças que fazem vídeos para crianças, seja sobre brincadeiras, sobre brinquedos, sobre unboxing, sobre projetos e tudo mais. Existe todo um mundo digital voltado para esse nicho de criança, né, infantil. E aí quando a gente fala disso, os pais, né, normalmente têm muito cuidado com o que os seus filhos estão assistindo. Alguns nem tanto, mas a maioria dos que eu conheço, eles têm muito cuidado com o que o seu filho está consumindo na internet. Os desenhos, os influenciadores, as brincadeiras e tudo mais. Mas a gente sabe que a internet, ela, mesmo você tendo cuidado, tem certas coisas que acabam passando, tá? Então, os influenciadores infantis, eles são uma gama muito grande e eles ganham muito dinheiro por conta da procura que existe, né, dentro desse mercado ser muito alta. A gente está falando de crianças entre 2, 3, 4, 5, 6 anos até os seus 15 anos ali. E aí, o que, que acontece também? Quando a gente fala desse mercado, a gente está falando de crianças que trabalham, né? E a gente está falando aqui dos influenciadores mirins, né?
O que acontece muito? Acontece exploração por esse mercado de youtubers, de influenciadores, não ser um mercado regulamentado. Então, por não existir uma lei específica que trata desse tipo de trabalho, não existe também uma proteção desses influenciadores, desses youtubers, porque eles normalmente gravam em casa, tá? A maioria pode até ter um estúdio, pode ter até alguma estrutura, mas quem gerencia isso nem sempre é um profissional apto a gerenciar. Normalmente podem ser os pais. E aí, no começo, pode ser até melhor, pode ser até muito bom para a criança, vai parecer uma brincadeira. Mas conforme o dinheiro vai aparecendo, conforme o dinheiro que entra vai crescendo, o que pode acontecer é o que a gente chama de exploração. Cada vez essa criança tem que gravar mais vídeos, cada vez tem que inventar mais conteúdos, fazer coisas mais diferentes para poder entrar mais dinheiro para a conta dos pais, tá? Que normalmente também são os empresários. E no caso dessa série foi exatamente isso que aconteceu. A Piper era uma criança muito, como eu posso dizer, comunicativa, que sabia se apresentar muito bem, já dançava, já tinha participado de alguns concursos, né, lá na região dela. E aí a mãe dela, depois de um tempo, viu a oportunidade dela criar um canal para a filha, de começar a fazer vídeos. E deu muito certo. Então a mãe dela era a sua empresária e mãe. E aí, conforme as coisas foram evoluindo, foram entrando outros personagens nesse mundo ali da Piper, né, da influenciadora Piper, do YouTube. E aí, esses novos personagens eram como amigos que gravavam vídeos junto com ela, tá? Só que era uma época que o YouTube ainda não era tão conhecido, a estrutura do YouTube não era tão conhecida pela maioria das pessoas. Então muita gente nem sabia que dava para ganhar tanto dinheiro com o YouTube quanto a gente sabe hoje. E ainda existem pessoas que não sabem que dá para ganhar dinheiro com o YouTube porque não faz parte do mundo delas, tá? Você que grava vídeo, você que assiste vídeos, você até deve saber sobre isso. Mas pessoas mais leigas que não vivem nesse mundo digital não sabem disso. E aí a mãe da Piper viu uma super oportunidade de criar um grupo, né, de crianças ali para gravarem vídeos juntas e virarem um esquadrão, que é exatamente como eles se chamavam, um squad. E eles ficaram muito famosos lá nos Estados Unidos. E aí, conforme isso foi crescendo, as coisas foram perdendo um pouco do controle. O que começou a acontecer? Começou a acontecer abuso, tá? Tanto a exploração quanto o abuso. E quando eu digo abuso, é do nível mais podre que você puder imaginar. Por quê? Porque, ao meu ver, a mãe da Piper é uma pessoa completamente doente, completamente macabra, completamente do mal. E aí o que acontece? Além do que eu falei da exploração de um grande número de vídeos sendo gravados por dia, porque o que eles faziam? Eles gravavam vídeos para todos os canais de cada uma das crianças ao longo do dia. Então eram muitos vídeos sendo gravados. Não existia mais a diversão de gravar um vídeo com amigos. Era um trabalho. E não tinha um tempo para descanso. Você acordava cedo e você gravava vídeos ao longo do dia todo e ia dormir tarde da noite. E no outro dia você tinha que ir para a escola, depois da escola voltar a gravar vários vídeos. E isso foi crescendo e crescendo porque existia o quê? Muito dinheiro entrando. E foi o que eu disse, quando existe o dinheiro na jogada, e é muito dinheiro do que a gente está falando, começa a existir uma exploração muito grande, porque cada vez mais essas pessoas querem mais dinheiro, tá? E no caso da mãe da Piper aqui, ela não só era uma pessoa extremamente exploradora, ela também é uma pessoa extremamente manipuladora e cruel. Ela mantinha os pais das crianças afastados das gravações, para eles não presenciarem nada, nenhum dos seus surtos e tudo mais. E para além disso, ela fazia uma certa manipulação com essas crianças e acabava tendo toques que não deveriam ter, acabava tendo beijos que não deveriam ter. E aí a gente está falando aqui realmente de uma P, tá? Eu não vou falar a palavra, mas você já sabe do que a gente está falando aqui. Ela era uma P. E ela não era uma P só com aquelas outras crianças. Ela era uma P com a sua filha também. E para além de uma P, ela também era uma pessoa que estava explorando todo esse mundo P usando sua filha. Então ela vendia peças de roupa da sua filha, e você entende como peça de roupa exatamente aquela peça. Ela explorava também, às vezes, a gente não sabe o contexto, mas ela provavelmente também fez fotos, né, da sua filha para vender para P's. E aí, tudo isso foi apresentado por 11 crianças, né? Foi aberto um processo contra a mãe da Piper,
E aí, esse processo foi aberto através de 11 crianças, né? E aí, cada uma delas contou o que sofreu ali, naquele meio, tá? Então, e até hoje elas continuam criando conteúdo, até hoje elas estão juntas e elas se negaram a apresentar a sua versão ou sua visão dos fatos nesse documentário da Netflix, tá? Então a gente só tem a visão aqui das outras crianças, mas cada coisa que foi contada ali por elas é aterrador, é assustador. E a gente percebe que tem que ter muito cuidado quando a gente está falando de uma criança entrando num meio que entra muito dinheiro. Porque pode sim existir pessoas que vão explorar. E a gente tem que ter muito cuidado não só com as pessoas externas, mas com as pessoas internas. E quando eu falo internas, são pais, mães, irmãos e tudo mais, tá? Porque existem pessoas ruins mesmo no seu ciclo mais íntimo. E no caso dessa série, ele mostrou bem que a mãe da Piper era terrível. Não só ela, e o seu companheiro também era um homem terrível, mas que sabiam jogar e manipular muito bem as pessoas para parecerem ser muito legais, muito amigáveis, né, muito abertos e tudo mais. Mas no fim, eles eram dois escrotos. E isso acontece provavelmente até hoje, e cada vez mais a gente via que estava evoluindo para um nível mais aterrador. Até mesmo nos conteúdos que eles estavam produzindo ali ao longo, né, dos anos, esse conteúdo estava evoluindo para uma coisa que não condizia com o público para o qual eles estavam oferecendo aquele material, né? Se você está oferecendo material para crianças, existem coisas que você não deve tocar, existem coisas que você não deve apresentar e mostrar. E eles estavam tocando em vários assuntos que são para adultos, vamos dizer assim, ou pelo menos para adolescentes, porque era romance, namoros e tudo mais entre os integrantes ali do squad, né? E tudo isso que eles estavam mostrando, tudo isso que eles estavam gravando e publicando nas redes sociais, não era para o público que eles conquistaram até aquele momento, e principalmente porque os integrantes do squad eram crianças também. Entende? Então eles estavam gravando conteúdo adulto usando crianças para mostrar para crianças, isso dentro do YouTube. Não era nada explícito, mas ainda assim era como eu posso dizer, eram formas de apresentar certos assuntos que não cabiam e não deveriam ser apresentados por crianças para crianças, tá? Então, vê que é muita coisa que foi apresentada nessa série, tá? E tudo isso mostra o quanto uma pessoa pode, como eu posso dizer, perder o controle, né? E ainda mais se ela for um monstro. E nesse caso aqui, ela não só perdeu o controle, como ela se tornou poderosa demais e conseguiu manipular gente demais para fazer exatamente o que ela queria, tá? O caso já foi encerrado. A mãe da Piper ali, ela pagou uma quantia milionária para encerrar o caso. Então ela fez um acordo com a família das crianças e encerrou o caso, e ficou por isso mesmo. E hoje em dia, a única coisa que aconteceu com elas foi que elas perderam a conta delas do YouTube. Elas não podem mais abrir uma conta no YouTube por conta do processo que ocorreu, tá? E aí elas migraram para outras redes. E aqui eu vou abrir uma aba extra que eu não escrevi, mas o conteúdo da Piper hoje, uma menina de 17 anos, já se parece muito mais com um conteúdo de uma influenciadora de nicho adulto, do Only, se você entende o que eu estou falando. Então, ela já vinha explorando a filha com materiais para P, provavelmente manteve isso por muitos anos, mas não foi mostrado na série. E hoje em dia isso está muito mais descarado, tá? Isso está muito mais aparente. Se você entrar nas redes sociais da Piper hoje em dia, o conteúdo dela é totalmente sexualizado, completamente sexualizado. E ela tem 17 anos. E ela já tem uma conta numa plataforma de venda de conteúdo praticamente adulto, semelhante ao Only, entende? Então você vê que isso é uma coisa que foi construída, e a gente vê uma criança que foi moldada, manipulada e continua sendo manipulada pela mãe até os dias de hoje, e a gente não sabe qual foi o nível e extensão do mal que essa mulher conseguiu fazer na vida da filha, da própria filha. E além disso, esse mal ele escorreu e contaminou outras crianças também ao longo do caminho, tá?
Esse vídeo aqui eu podia ter acabado só nessa parte, mas eu acho importante a gente olhar para um outro lado também quando a gente está falando desse assunto. Você deixaria seu filho ser um influencer ou um youtuber jovem? Por que eu estou fazendo essa pergunta aqui, tá? Como eu disse, eu tenho um filho e praticamente 2 dias depois da gente ver essa série, ele que falou assim, pai, eu queria gravar uns vídeos pro YouTube e tal, igual o menino ali que eu assisto. Ele estava assistindo um vídeo de um menino brincando com carrinhos no YouTube, na TV. E aí ele me perguntou isso. E aí eu me questionei, cara, eu deixaria meu filho fazer vídeos pro YouTube? Falei com a minha esposa, conversei com ela, e aí eu pensei, cara, deixaria. Mas com muitos poréns ali, muito cuidado, e principalmente isso não se tornando uma obrigação, um trabalho, independente do se tivesse entrando dinheiro ou não, tá? Era para ser somente uma diversão para ele, gravar vídeos e ele registrar esses momentos para ele, mas não na idade atual dele. Ele está agora com quase 7 anos e eu acho muito cedo para ele começar a gravar a si próprio, até porque ele pode acabar tendo que lidar com pessoas, comentários e tudo mais que não vão fazer bem para ele, tá? E aí, depois eu pensei bastante, eu falei com a minha esposa, não, quando ele for um pouco mais velho, a gente pode abrir um canal, eu e ele, e a gente grava jogando, né? Já vai ser legal para ele poder ter o canal dele, ele gosta muito, consome muito isso, eu entendo de YouTube, eu gravo vídeo pro YouTube, ele me vê gravando, então eu não posso negar dele fazer isso, mas eu vou acompanhar ele nesse processo, vou filtrar bastante o que ele vai fazer de certa forma, e depois, quando ele for mais velho, aí sim, né, passa para as mãos dele, quando ele já entender o que é o YouTube, o que é esse mundo digital, quais são os perigos desse mundo digital, aí sim eu posso liberar para a mão dele. Mas nesse começo eu posso criar algumas regrinhas, né? A regrinha da idade, né? O limite mínimo de idade para ele começar a gravar esses vídeos. Ter muito cuidado com o que ele vai gravar para não acabar mostrando mais do que deveria, para não acabar, como eu posso dizer aqui, atraindo um público indesejado, atraindo um público que não deveria atrair, sabe? Por isso que eu pensei em jogos, porque é somente o rosto, a gente vai mostrar muito mais a tela do jogo, então eu não queria gravar nada muito aberto, vamos dizer assim. Então esse cuidado, eu preciso ter muita atenção com ele, tem muita gestão do que a gente vai gravar, do que vai ser falado, tudo isso, né? Um cuidado, uma gestão completa de tempo, de quantos vídeos e tudo mais, para não ser uma coisa muito pesada, para não se tornar uma obrigação, um trabalho. Eu não quero em nenhum momento que isso se torne um trabalho para ele. Quero somente que seja uma diversão, uma brincadeira para a gente fazer junto, para ele se divertir com o pai dele, entende? Então, um investimento, se ele ganhar algum dinheiro, né? Quando eu falo de investimento se entrar algum dinheiro, vamos lá, a conta dele do YouTube começa a crescer, começa a entrar algum dinheiro, esse dinheiro vai se tornar um investimento para o futuro dele, então é abrir uma conta, bloquear e colocar dentro de um investimento, tá? Quem paga as contas dele sou eu e a mãe dele. Esse dinheiro que entrar não é para ajudar a custear a casa, não é para pagar a conta, não é para criar um desejo de uso de um dinheiro que não nos pertence, pertence ao futuro dele, ao eu futuro dele, para que lá na frente, quando ele fizer 18 anos, ele possa ter já, começar a vida muito diferente da maioria dos brasileiros. Ele já vai começar a vida com alguma coisa dentro de uma conta bancária que vai ajudar muito ele a fazer uma faculdade, a montar a casa dele, a viajar, a explorar o mundo e tudo mais. Então, se entrar algum dinheiro nesse canal do YouTube dele, é tirar do canal do YouTube e colocar em uma conta de investimentos que lá na frente ele possa sacar e utilizar esse dinheiro para algo que ele deseja fazer com muito mais consciência e muito mais controle do que ele faria na infância dele, tá? Por quê? Em nenhum momento eu quero que esse dinheiro se torne um dinheiro principal da nossa casa. Eu não quero que esse dinheiro em nenhum momento se torne um pilar na nossa casa. Quem deve ser o pilar e pagar as contas de casa sou eu e a mãe dele. Entende? Então, esse cuidado que eu quero ter é exatamente sobre isso. E uma coisa que eu queria abrir aqui também a mais eu espero que seja criada uma lei para poder proteger várias outras crianças que trabalham com esse mundo do digital, seja influenciando, influencers mirins, seja como youtubers mirins, seja como modelos e tudo mais. Então, assim, porque nesse mundo do digital, das redes sociais, existe um buraco muito fundo
e uma lacuna muito grande do que pode e o que não pode, porque a lei ainda não conseguiu alcançar esse mundo, tá? A verdade é que os políticos, eles estão muito despreparados para poder analisar, julgar e saber o que devem fazer sobre esse mundo. Não adianta você querer regulamentar a internet toda, você tem que saber o que realmente tem que ser regulamentado, que leis devem ser criadas para proteger tanto os usuários quanto os consumidores dos conteúdos das redes sociais. Então a gente está falando aqui de uma coisa que hoje eu acho que os nossos políticos eles não estão preparados para analisar, tá? Então, falei de tudo que eu queria falar praticamente aqui sobre a série, tem muito mais coisa que eu poderia falar. Tentei dar um contexto ali, um pouco mais raso sobre o conteúdo da série, mas se você se interessou, vai lá, procura Má Influência, né, na Netflix, que você vai, se você tem filhos, você vai achar uma série muito interessante. Até se você não tem, você vai achar interessante para você, às vezes, até perceber se uma criança precisa de ajuda, né? Porque nesse mundo do digital a gente sabe que existem muitas pessoas boas, mas também existem muitas pessoas ruins que exploram e abusam de pessoas sem defesa, tá? Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo. Valeu!